Muito bom dia para você de casa. Enfim, sextou, né? E começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje, interessante, viu? Linguagem corporal. Nosso corpo fala, sabia? Você pode se entregar aí em algum gesto que você faz. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Um monte de coisa. Então, olha só. Você sabia que a maneira como você mexe as mãos e as pernas ou a posição em que fica parado quer dizer muito sobre você? Gestos, postura, expressões faciais, movimento dos olhos. Você vai aprender tudo sobre a linguagem corporal. Uma mãe foi expulsa de uma sala de aula e humilhada em uma universidade por estar com a filha nos braços. Tem ainda a agenda cultural. O RF com você está apenas começando. Apenas começando e com muita coisa boa. Fique comigo até a 1h da tarde, viu? Eu vou mostrar o caso dessa aluna de uma universidade. Pode colocar aí as imagens. Ela foi expulsa da sala de aula pelo professor, viu? Esse caso aí está dando o que falar. Você não vai acreditar no motivo dele ter feito isso, de ter expulsado, olha aí, o professor falando, dando entrevista. Vocês não têm ideia do motivo. Vou mostrar aqui, viu? Então fique ligadinho. Vamos para a primeira pausa do RF com você, não saia daí por nada desse mundo. E o tema também principal, né? Vamos falar sobre linguagem corporal. Temos algumas fotos aqui. Olha, os gestos falam muito sobre nós, viu? João Paulo Bachega estará aqui ao vivo para desvendar esses mistérios dos gestos, a linguagem corporal. Estou muito curiosa para saber tudo, então não saia daí você também, viu? Vamos para a previsão do tempo? Pode colocar na tela como será o clima no final de semana. Afinal, sextou, né? Olha aí, capital, nublado por lá, mínima de 18, máxima de 26 graus, Campo Grande, chuva. Mínima de 22, máxima de 29 graus. E em Palmas, também chuva por lá. Mínima de 22, máxima de 30 graus. Agora as notícias. Após 6 meses de investigação, foram presos em São Paulo os homens responsáveis pela facção que surgiu nas cadeias e se espalhou aí por todo o país. Em 6 meses de investigação, a polícia reuniu provas de que esses 5 homens ocupam posições estratégicas na facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. Todos têm várias passagens e condenações. O DEIC concluiu que eles são responsáveis por parte da violência nas cidades de Itaquaquecetuba, Suzano e Mauá, na região do Alto Tietê, na Grande São Paulo. Mas os criminosos também tinham outras funções dentro da organização. Segundo a polícia, eles recolhiam o dinheiro dos integrantes da região e repassavam aos líderes espalhados pelo estado. Pelo que nós apuramos, era roubo de veículos, sequestros, relâmpagos, roubo a caixa eletrônico. Uma das formas usadas para levantar dinheiro era a venda de rifas, que sorteavam prêmios valiosos como apartamentos e carros. Esta lista de anotações mostra que os criminosos tinham autoridade para manter o caixa em dia. Aqui, a observação que o integrante pagou R$ 1.800, mas ainda deve 900. Nesta outra, eles determinam uma averiguação para saber se o devedor realmente está com problemas de família. Esses indivíduos têm poder de decisão sobre o destino que eles querem dar dentro da própria criminalidade aos demais membros integrantes. Com eles, a polícia apreendeu armas de fogo, 4,5 kg de maconha e bananas de dinamite. E a chinesa encontrada morta dentro de um apartamento em São Paulo pode ter sido vítima de um crime sexual. Um vizinho, também chinês, confessou o crime. O marido da vítima foi ao IML tratar da liberação do corpo, mas não quis falar sobre o assunto. Ele estava amparado por um amigo. Ele quase não fala português, entendeu? Ele não quer falar por enquanto, ele realmente está muito emocionado, está chorando direto. O corpo foi encontrado no apartamento de Ji Onlin, nascido na China, assim como a vítima, a comerciante Byung-woo, de 31 anos. Ele confessou o crime, mas não deu detalhes. Os dois moravam neste prédio, ela com o marido no 4º andar, ele no 5º.
As câmeras da entrada mostraram Byung-woo chegando sozinha na noite de terça-feira e não foi mais vista. A família procurou a polícia quando recebeu uma foto em que Byung-woo aparecia amordaçada. Alguém usou o celular dela para supostamente simular um sequestro e pedir resgate. Na madrugada, uma segunda mensagem. Era a própria vítima dizendo onde estava. A mensagem indicava o 5º andar do prédio. Nas buscas, um policial percebeu que o tapete do apartamento 54 era o mesmo da foto enviada. Outros investigadores foram em outro cômodo, onde haviam inúmeras caixas. Surpreendentemente, numa delas havia como se fosse um manequim de loja. Se tratava da senhora Byung-woo, que estava morta, corpo nu. A polícia espera um tradutor para ter a versão do acusado que teve a prisão temporária decretada. Por enquanto, a hipótese mais provável é que Byung-woo tenha sido vítima de um crime sexual. E um helicóptero foi sequestrado e caiu, matando 3 pessoas em Santa Catarina. A suspeita é de que ele seria usado para resgate de um presidiário em Joinville. O helicóptero turboeixo pertencia à empresa Avalon Táxi Aéreo, que prestava serviço de voos panorâmicos em um parque temático em Penha, litoral norte de Santa Catarina. As informações são de que o piloto e o ajudante de pista foram rendidos por 2 homens. O objetivo seria chegar ao complexo da Penitenciária Industrial de Joinville. A informação que nós temos é que o helicóptero foi alvo de sequestro, sim. O piloto, no que saiu de Penha, encaminhou para Curitiba uma mensagem, um código de que a aeronave havia sido sequestrada. A aeronave caiu a poucos metros da penitenciária, em uma área residencial. 3 do helicóptero morreram na hora. Essas imagens, feitas por moradores, mostram o momento em que o único sobrevivente é retirado. Trata-se de Daniel da Silva, de 18 anos. Foi levado ao hospital com ferimentos leves. Ele é um dos suspeitos pelo sequestro da aeronave e possui diversas passagens policiais, além de ter ligação com a facção criminosa. Foi autuado em flagrante pela Polícia Civil e está com proteção policial. O outro sequestrador ainda não foi identificado, teve o corpo carbonizado. As outras 2 vítimas são o piloto Antônio Mário Franco Aguiar, de Curitiba, 57 anos. E o ajudante de pista, Bruno Siqueira, de 20 anos. Moradores relatam que ouviram muitos barulhos, como se fossem disparos de armas de fogo antes da aeronave cair. E os policiais encontraram ali no local 2 armas. O caso agora vai ser investigado. De repente a gente escutou aquele estouro enorme que vinha vindo. E aquilo veio estourando cada vez mais forte, né? Aí de repente aquilo parou. Quando aquilo parou, eu disse, meu Deus, a minha filha também disse, meu Deus, mãe, caiu. Tem que agradecer a Deus, né? Que não tinha ninguém em casa. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Um dos bairros mais antigos e tradicionais do Rio de Janeiro sofre com a ação de pichadores. E não é só isso não. Ações de criminosos armados têm feito com que turistas evitem o local. A paisagem é de tirar o fôlego. Mas se o visitante desviar o olhar do horizonte e prestar atenção no entorno, vai encontrar muitas pichações. Elas estão por todos os lados e tiram um pouco do charme de Santa Teresa. Os vândalos agem até mesmo dentro de prédios. Este vídeo mostra a ação de um grupo. 3 homens passam pelo portão do edifício e vão direto para a parede do lado direito. Repare que outro rapaz fica do lado de fora, prestando atenção no movimento da rua. Este morador, que tem medo de se identificar, conta que esta não foi a primeira ação dos vândalos. Antes eles vieram e fizeram um pouco de pichação do lado de fora, não tiveram coragem de entrar no portãozinho do prédio, né? Então depois eu acredito que eles retornaram com mais coragem, entraram e terminaram de fazer toda a pichação. Além da ação de pichadores, os moradores de Santa Teresa também sofrem com criminosos armados que agem a qualquer hora do dia. A insegurança do bairro tem afastado os turistas e deixado quem vive aqui apavorado. Este vídeo mostra a ação de criminosos armados.
Eles rendem 3 pessoas que estavam neste carro preto e levam o veículo. Neste outro ângulo, é possível notar a hora em que as vítimas ficam sentadas no chão, aguardando os bandidos irem embora. Eram 10h50 da noite. Além do carro preto, os assaltantes roubaram mais 2 veículos que subiam a rua Hermenegildo de Barros, em Santa Teresa. Aqui está um verdadeiro absurdo, um caos, porque as pessoas não saem mais à noite, parece que tem um toque de recolher. Violência que impacta no comércio de Santa Teresa. Donos de bares e restaurantes amargam uma queda de cerca de 30% no movimento. E olha, a Polícia Federal descobriu um esquema de contrabando dentro do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 5 suspeitos foram presos. Um dos contrabandistas que fazia o elo entre as mulas e os servidores está foragido. 3 pessoas foram presas no Rio e uma em São Paulo. Elas vão responder por organização criminosa, corrupção ativa, facilitação e prática de contrabando e descaminho. Além da participação de servidores da Receita Federal que trabalhavam no Aeroporto Internacional do Galeão, o esquema contava até com policiais federais. Os contrabandistas recrutavam as chamadas mulas, quase sempre pessoas jovens que viajavam para Miami para comprar celulares de última geração e até cabelos humanos. Os criminosos facilitavam a entrada dos produtos importados sem o pagamento dos tributos. Eles cobravam o equivalente a R$3.000 por mala e R$1.200 por mochilas que passavam sem a fiscalização. A partir do momento que a gente perde o controle do que entra e do que sai, a vida de diversos passageiros é colocada em risco. Quando um determinado indivíduo tem a certeza que vai alcançar a liberação da fiscalização aduaneira, ele passa a trazer o que ele quer. Ele pode eventualmente alegar para os seus comparsas que está trazendo celulares, mas pode trazer o quê? Droga, armamento. As mulas mudavam a cada viagem para não criar suspeitas. Foi uma delas que delatou quem era o chefe da quadrilha, um jovem morador de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Irá ser aberto um processo administrativo disciplinar que acompanhará essa questão criminal e, em caso eles sendo efetivamente culpados ou apurada sua responsabilidade, eles poderão sim ser demitidos. Agora as notícias do interior de São Paulo. A judicialização na saúde foi tema de um fórum que aconteceu em Campinas, Zé. Na rede municipal de Campinas, os pedidos de tratamentos de saúde por decisão da Justiça aumentaram 10,5% no ano passado. Entre medicamentos de alto custo e prestação de serviços médicos, o número de liminares saltou de 515 em 2016 para 569 em 2017. Segundo a Prefeitura, mais de 6 milhões foram gastos para atender a demanda no último ano. Empresas responsáveis por planos de saúde particulares também sentem os reflexos e veem os pedidos crescerem a cada ano. Só na Unimed Campinas, os gastos adicionais ultrapassaram 27 milhões de reais em 2017. A judicialização na saúde pública e particular no Brasil foi tema de um evento organizado pela cooperativa. O encontro aconteceu nesta quinta-feira e reuniu especialistas nacionais e estrangeiros e representantes do Poder Judiciário. O primeiro resultado esperado é que haja um pouco mais de luz sobre o tema, de que todos os entes interessados, eles possam expor as suas dificuldades, tá? E possam também oferecer as suas contribuições no sentido de diminuir esta prática que causa um prejuízo econômico e financeiro não só às empresas, mas também às pessoas em geral. Para o presidente da Unimed Campinas, a cobertura é determinada pelos itens estabelecidos pela Agência Nacional da Saúde. O aumento de gastos das operadoras pode tornar o valor do plano de saúde mais caro em alguns casos. Hoje, 30% das demandas judiciais, elas são ganhas pelas operadoras. E se num primeiro momento elas foram cumpridas através de uma liminar, quando o processo for julgado e a sentença for favorável à operadora, ela terá que ser ressarcida por aquele usuário que acionou essa operadora.
Bom, e sabe o que você vai ver hoje aqui ainda? Vou mostrar o caso dessa aluna de uma universidade. Coloca as imagens aqui. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi expulsa da sala de aula pelo professor. Esse caso está dando o que falar, viu? Aconteceu lá no Rio Grande do Norte. Você não vai acreditar no motivo dele ter feito isso com essa aluna. Esse aí é o professor que expulsou a aluna. Vou contar tudo daqui a pouco, porque temos mais notícias, viu? E depois do intervalo, vamos receber aqui também João Paulo Bachega. Ele vai falar sobre linguagem corporal. Coloca algumas fotos. Olha, cada gesto nosso aí do dia a dia, posicionamento, olhar, nosso corpo revela muita coisa, viu? No nosso dia a dia. Então, estou muito curiosa para saber tudo isso. Vai ser daqui a pouco, depois do intervalo, e temos participações já de telespectadores. Pode colocar umas 3 fotos aqui para mandar beijo já. Joelmo de Jesus, de Euclides da Cunha, Bahia. Beijão para você, ótimo final de semana, viu, Joelmo? Jolinho de Esplanada, Bahia também. Super beijo. Wesley e Carlos, de Cipó, Bahia. Olha, audiência forte lá na Bahia, hein? Beijão para todos vocês. Você pode mandar a sua foto, a sua participação, a sua pergunta sobre linguagem corporal para o nosso WhatsApp, 19971024854. Vamos para o intervalo? Não saia daí por nada desse mundo. E você já curtiu a Rede Família nas redes sociais? Ainda não está perdendo tempo? Entra lá na nossa página do Facebook, coloca na tela aí, ó, /Rede Família Oficial, clicando em curtir, dando um like, um joinha lá. Todo dia tem postagem nova, as entrevistas, as matérias. Você pode compartilhar, curtir, comentar, fazer o que você bem entender, viu, gente? Você pode também curtir a nossa página não, né? O nosso Instagram. Isso mesmo, nos segue lá, @canal Rede Família, @canal Rede Família. Eu já estou seguindo, é óbvio. E nós criamos uma hashtag especial para você, viu? Hashtag RF com você. Se você postar aí uma foto assistindo, por exemplo, aqui o programa, não esquece de colocar essa hashtag, porque daí a gente localiza a sua postagem pela hashtag. Coloca também o WhatsApp na tela e já deixa o WhatsApp para quem quiser mandar a pergunta sobre linguagem corporal, o tema do dia, né? Você pode também mandar a sua selfie bem bonita. Vai em frente à TV agora, faz uma selfie, não esquece do seu nome e a cidade, ok? Vou mostrar aqui no programa ao vivo a sua participação e estou esperando, claro. Vamos dar sequência então aqui no RF com você? Vou receber então o João Paulo Bachega, ele que é cerimonialista, jornalista, e hoje ele vai falar sobre linguagem corporal. Seja muito bem-vindo novamente, João. Muito obrigado, Marielle. Muito bom estar aqui de novo no RF com você, conversando com você e com seus telespectadores. Com certeza. João, realmente o corpo fala. O corpo fala e como a gente brinca nos nossos cursos... Você consegue me analisar aqui agora? Consigo, estou vendo aí bem a sua perna cruzada, os seus dedos cruzados. Isso quer dizer que há uma expectativa em relação ao que vai acontecer, lidando com o inesperado. O que isso explica? Porque você não aguarda o conteúdo que eu vou te passar. Sim. Então, é algo misterioso ainda para você. Estou curiosa. Então você se preserva, está curiosa. A partir do momento que você ficar mais à vontade, é natural que você relaxe, que o seu corpo fique mais à vontade. Agora todo mundo vai ficar observando ao longo da entrevista o que eu vou fazer aqui, né? E esse é o nosso grande problema quando a gente fala de oratória, quando nós falamos de postura corporal com as pessoas. Imediatamente elas começam a prestar atenção com o que é que a gente está fazendo com a mão, como é que estão os nossos pés, como é que a gente se comporta, como é que o nosso olho... Vou analisar, né? O João Paulo Bachega aqui. Você está confortável na poltrona, está feliz em estar aqui. Exatamente. Exatamente. A e postura... tem muito conteúdo para nos passar, é isso? A postura confortável, confiante, é porque a pessoa que se coloca para falar de um tema que ela domina, ela fica tranquila. Isso acontece muito quando a pessoa, eu tenho que me apresentar, mas eu estou nervoso. Geralmente é quando a pessoa desconhece o tema. Eu brinco muito, eu posso vir aqui falar com você sobre oratória, posso vir aqui conversar com você sobre a postura corporal, posso vir aqui conversar com você sobre cirurgia cardíaca? Eu posso.
já que eu domino as técnicas de oratória e as técnicas também de comunicação verbal e corporal. Contudo, a primeira pergunta que você me fizer sobre o assunto vai me deixar inseguro. Vai ficar apreensivo. E isso vai se refletir na minha postura. Automaticamente você faria o que, por exemplo, quando a pessoa está insegura? Ela se fecha, né? Ela fica com a pupila um pouco fechadinha, a expressão facial é um pouco mais tensa, ela franze a testa, né? E ela se fecha, ela tende a se fechar como uma forma de proteção, né? João Paulo Bachega, acho que muita gente tem medo de conversar com você, né? Afinal, você fica analisando realmente as pessoas? Não, as pessoas perguntam isso, não. De forma geral, no dia a dia, a gente conversa como se nada houvesse, né? Mas se aparece algum caso muito específico, algum comportamento fora da rotina, é óbvio que a gente presta atenção. O que as pessoas têm que saber é que a comunicação corporal, ela acontece no dia a dia. Isso não é segredo para ninguém. Quando nós concordamos com a cabeça sem dizer sim, sem dizer eu concordo... Isso já é uma linguagem. Se eu faço assim, você está entendendo. Se eu faço assim, você está entendendo. Se eu faço assim, você está entendendo. Eu não preciso descrever os meus gestos. Mas há outros gestos e outros comportamentos que também denunciam algumas aflições, algumas vontades e o que se passa na cabeça daquela pessoa. Um dado muito interessante, Marielle, levantado pela Universidade da Califórnia, aponta que quem nos ouve capta apenas 7% do conteúdo passado. Eles entendem 35% através da nossa voz e eles compreendem o nosso assunto 55% pela nossa postura corporal. Daí a importância da pessoa saber se colocar e utilizar o corpo na comunicação dela. Acredito que hoje nós vamos dar mais técnicas assim para quem está em busca de repente de um emprego, né? Principalmente na hora da entrevista, mas na hora da paquera, né, João? A gente não vai falar sobre isso aqui, mas eu já li alguns conteúdos e é muito nítido isso. A pessoa de repente é tímida e na hora de paquerar ela fica com os braços cruzados. Exato. Isso representa que ela está fechada ali, né? Ela está ali paquerando, mas ela não está totalmente aberta naquela relação. Tem alguns códigos na paquera, no namoro, na aproximação. Nós costumamos brincar que nós temos uma bolha. Cada um de nós tem uma bolha que nos cerca. E essa bolha tem um raio de 50 centímetros a partir do limite do nosso corpo. Nós temos 50 centímetros. Se nós permitirmos que uma outra pessoa ocupe a nossa bolha, que ela invada esses 50 centímetros, já é um sinal positivo. Pode dar jogo. Pode dar jogo. Agora, se a pessoa se aproxima demais e a outra repulsa, é porque tem alguma coisa errada ali. Que está incomodando. Exato. E no caso da mulher em específico, a gente sabe que a mulher preza muito pela aparência, né? Sim. Se você reparar que a mulher está arrumando muito cabelo, que a mulher está preocupada com a roupa, se não está franzida, tal, ela está preocupada com a reação do outro. Isso quer dizer que... Isso é positivo. Positivo, né? Ela quer estar bonita ali na frente da pessoa, conversando durante o jantar, né? Exato. Isso acontece muito no primeiro encontro, né? A todo momento a gente acaba indo no banheiro para dar uma olhada no espelho, para ver se tudo tá certo. Preocupada. Né? É muito engraçado isso, acontece realmente. E ainda eu falei dos braços cruzados, né? Um pouco fechada, que não quer aproximação. E quando a pessoa realmente está disposta, eu li, você me corrija, ela parece um pavão. É isso. Né? Ela ocupa espaço. As penas se abrem como se fosse um pavão mesmo, ocupa espaço, principalmente homem, né? Que tem costas largas, né? Então fica ali, se mostrando para a pessoa, né? Para a pessoa notá-la. E nós, animais racionais, nada mais fazemos de diferente do que fazem os animais irracionais. A gente sabe que o gorila, quando ele precisa defender a área dele, ele expande e bate no peito, né? Essa área é minha. A cobra, né? A naja, quando ela precisa atacar, ela se levanta. E o homem é a mesma coisa. Quando ele precisa se colocar, ele se expande, ele aumenta, né? A gente sabe que os atletas da natação, muitas vezes, antes de entrar numa competição, eles batem no peito, né? Deixam o peito até vermelho de tanto bater, por uma necessidade de expressar poder. Eu posso, eu vou conseguir. E os animais irracionais fazem da mesma forma. Inclusive, falando, o meu irmão é atleta, né? Eu conheço vários atletas nadadores e já reparei isso e perguntei uma vez, viu, por que vocês batem? De repente é para soltar algum músculo? Até então eu pensei que fosse isso, mas não.
De repente, aquele atleta está inseguro também, mas no momento que ele faz isso, ele entra para nadar ali naquela área, batendo no peito, ele já impõe ali respeito perante os outros adversários. Perfeito. E os outros olham e falam, nossa, ele veio para ganhar. Esse veio para arrebentar. Veio para arrebentar, para ganhar medalha de ouro. Daí ele já coloca os adversários ali em segundo plano, né? E as pessoas já ficam com medo, os nadadores já ficam com medo e acabam até nadando mal, porque é muito psicológico também durante uma prova, né? É o empoderamento, né? Às vezes aquele nadador, aquele competidor chega naquele dia, de repente, mais desanimado, algo aconteceu durante o dia e ele precisa se empoderar e também causar impacto no outro, né? Comecem a reparar aí numa prova de natação, muitos entram fazendo isso e realmente impõem ali um certo poder, né? Exatamente. Tudo por meio da expressão corporal. Um dado muito interessante é que nós conseguimos controlar apenas 2% da nossa expressão corporal. Eu posso dar diversas dicas para os seus telespectadores hoje e a partir de agora eles passarem a controlar. Então, vou me sentar assim, a minha expressão facial vai ser daquela forma. A pessoa pode até tentar, mas apenas 2% do controle corporal ela terá. O resto é espontâneo. Bacana. E temos algumas imagens, João Paulo Bachega, ele selecionou aí várias imagens, já mostrei algumas, inclusive, mas vamos então analisar uma a uma, João? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, então, o olhar. O olhar, Marielle, nós dizemos sempre, o olhar tem que ser no olho da pessoa, o olhar direto para a pessoa, porque é uma forma de comunicação. Eu estou atento ao que você está me dizendo. Em qualquer tipo de conversa, Qualquer tipo de conversa, inclusive com meios eletrônicos. Você aqui olha para as câmeras. Eu aqui estou falando com você e buscando olhar para uma câmera também, como respeito às pessoas que nos assistem. Há alguém nos assistindo. Essa mensagem tem um destinatário. Se eu gravo um vídeo com um celular, eu preciso olhar para a câmera. Há alguém me assistindo. Eu tenho que devolver e estabelecer contato com aquela pessoa. E numa conversa, num diálogo com uma, né, ou numa conversa com uma audiência ainda maior, da mesma forma, eu devo estabelecer contatos com os olhos das pessoas. Há uma técnica de oradores que defendem que as pessoas devem olhar para pontos neutros nas salas, de forma que o olhar abranja todo o recinto. Isso, de repente, numa sala de aula, numa palestra, né? Mas é uma técnica fria, porque as pessoas vão perceber que você não está estabelecendo contato com os olhos dela, né? Então, o contato é olho no olho. Se a pessoa começar a desviar o olhar, é sinal de que a sua conversa não está interessante. Ela está buscando novos elementos que possam ser mais atraentes para ela naquele momento do que o que nós estamos dizendo. Já li também que num relacionamento a pessoa que não consegue olhar está num papo sério. A pessoa que começa a desviar muito. A DR, isso mesmo, João. De repente a pessoa ali pode desconfiar, pode estar mentindo para você. Funciona nessa técnica. Pode acusar alguma culpa, né? Quando a pessoa desvia o olhar, pode acusar culpa. Mas tem um lado positivo também, ainda falando de relacionamentos, de uma DR. E que a gente vai falar nas próximas imagens, que é a questão da pupila. Ok, então vamos lá para a próxima imagem. Espelhamento. Perfeito. Posso analisar? Claro. Bom, ele está bem folgado ali, né? É um comerciante. Eu, Marielle, passando ali, talvez não compraria, porque iria falar assim, poxa, ele não tá a fim de vender, não. Não é uma pessoa proativa pela postura dela, né? Tá folgadão ali, acho que esse aí não quer trabalhar muito, não. Eu iria pensar isso. Essa é a imagem que ele passa. E nós levamos apenas 3 segundos para analisar uma pessoa quando nós a encontramos. E geralmente essa análise é por meio da comunicação corporal, da comunicação não verbal. Uma técnica muito bacana, principalmente para quem trabalha em comércio, é essa que nós chamamos de espelhamento. O que é isso? Você passar a repetir os gestos daquela pessoa com a qual você se comunica, obviamente não de forma jocosa, não uma imitação pejorativa, mas para que ela fique mais tranquila. Se aquela pessoa te cumprimenta e te dá um tapinha no ombro, faça da mesma forma. Ela vai ficar mais tranquila, você age da mesma forma. Se você está conversando com alguém e aquela pessoa se senta,
sente-se também. Não fique olhando para o alto ou para baixo se a pessoa sentou-se. É o espelhamento, é repetir os gestos de uma forma que aquela pessoa fique mais tranquila. Ela se enxerga em você, eu posso ficar tranquilo. Esse é um igual. E ela relaxa e a conversa segue de uma forma mais aberta e harmônica. Olha, você precisa dar uma aula para esse senhor, viu? De repente ele consiga aumentar as vendas dele, João. Vamos otimizar o negócio dele. Não é? Próxima imagem, pode colocar na tela. A importância da fala, né? Nós sabemos que no nosso dia a dia, muita gente fala muito rápido, atropelando as palavras, e algumas pessoas falam de uma forma mais calma, extremamente tranquila, dá até uma aflição, né? Os dois opostos dão uma certa aflição na gente. Como agir com essas pessoas? Tentar entrar no mesmo ritmo, obviamente. Mas também é difícil, né? É extremamente difícil. De repente a pessoa fala demais, ela quer explicar tudo, nos mínimos detalhes, né? Eu sou, Marielle, é prática, eu gosto de ir direto no assunto. Ser objetiva. Ser objetiva. E é difícil daí conversar com alguém que fica falando demais, né? Perde a paciência um pouco, João. Mas é um treino para que aquela pessoa se sinta confortável conosco. Então, se eu estou conversando com uma pessoa extremamente calma, relaxada, para que ela tenha vontade de continuar a comunicação comigo, eu tenho que entrar na mesma vibração que ela. Se eu converso com uma pessoa muito agitada, ela está me passando um sinal ali de que ela tem horário, de que ela tem um compromisso, então eu tenho que retribuir da mesma forma. Senão ela vai encerrar aquela conversa, aquela comunicação não vai funcionar. Então a dica da fala é essa. Além de você conseguir estabelecer um diálogo, você seguir o ritmo da fala da pessoa. Bom, naquela hora, João, eu sentei e estava assim, agora eu já estou muito à vontade, estou amando, mas eu vou continuar assim, por quê? Eu estou escondendo, de certa forma, o meu corpo também. Perfeito, né? É a preservação feminina, né? Você está com vestido, as mulheres que usam saias também, elas se sentam dessa forma. Isso é natural, justifica-se. Agora, um homem que senta-se assim como eu estou, é sinal de que ele está fechado, né? Ainda mais se eu tivesse, por exemplo, desta forma, conversando contigo e posicionado de outra forma, isso quer dizer que eu não estou interessado. Eu quero sair, eu quero fazer outra coisa. Pode então, virar, a postura então, corporal, João. Eu vou permanecer como eu estava, porque eu estou gostando bastante. Vamos lá, então, a próxima foto na tela, analisando, então, os gestos. Eco-inteligente. O eco-inteligente... Você vê aí um grupo, né? Todos felizes, parece que eles estão confortáveis aí, né? E... Bom, analisa você, João. Assim como nós falamos do espelhamento, que é o comportamento corporal, repetir o comportamento corporal daquela pessoa com a qual você está conversando, o mesmo acontece com a sua fala, com o comportamento verbal. Então, por exemplo, se eu vou conversar com uma pessoa de mais idade, que ao assistir um telejornal te diz assim, passou no repórter hoje tal questão. Eu sei que o repórter é aquele profissional que grava reportagens e não o telejornal. Mas para estabelecer um contato mais próximo daquela pessoa, eu vou adotar a linguagem dela. Então eu digo, eu também vi o repórter hoje, o repórter mostrou tal coisa. Assim como, por exemplo, eu sou um engenheiro e quero conversar com uma pessoa mais leiga. A pessoa leiga diz assim, olha, naquele barranco aconteceu tal coisa. Eu, engenheiro, sei que lá na parte técnica o nome daquilo de repente é talude. Mas aquela pessoa, já percebi que ela se refere como barranco. Então, eco-inteligente. Para que ela compreenda o que eu digo, eu vou sempre fazer a leitura de como ela se comporta e retribuir da mesma maneira. A linguagem Isso é muito fica bacana, mais deixa fácil. A pessoa à vontade também, extremamente né? confortável. Conversa. Porque se nós chegamos a alguém e começamos a usar termos técnicos muito difíceis, aquela pessoa automaticamente vai perder o interesse na sua conversa. Então o segredo é sempre o eco inteligente. Mexe também com a autoestima, de repente, da pessoa, né? Total, ela pode se sentir inferiorizada de repente, né? Se você demonstrar maior conhecimento com a sua forma de falar, aquela pessoa pode se intimidar e a conversa pode ser um fracasso. Olha, dica importante. Vamos lá então para a próxima tela. Pupila dilatada. Chegamos a falar aqui. Em qual caso, João? A gente pode analisar a pupila dilatada. Em todos, Marielle. Quando a pessoa manifesta interesse no que você está dizendo, automaticamente a pupila dela se abre, ela está atenta, ela quer saber mais sobre aquilo. Se a pupila se fecha, pode demonstrar, inclusive, uma irritação com o seu discurso,
né? Ela está rechaçando o que você está dizendo. E no namoro a mesma coisa. Nós falávamos do romance, da paquera há pouco tempo, né? Se você está estabelecendo um contato pela primeira vez ou nas primeiras vezes com alguém, você percebe que a pupila está dilatada, é um sinal extremamente positivo de que aquela pessoa está bem interessada. Não é? Exatamente. Tipo, os olhos brilham, né? Os olhos brilham, exatamente. Essa expressão. É. Não preciso nem saber o que ela pensa, mas os olhos brilhantes me dizem muito. E, de repente, você nem está na frente da pessoa. Já aconteceu isso com alguma amiga, por exemplo. A pessoa vai falar do namorado, do marido, da pessoa que ama. Os olhos brilham. Os olhos falam muito, né? Dizem que são os espelhos da alma, né? Observem as pupilas das pessoas com as quais vocês conversam a partir de agora. Nossa, a partir de hoje, os nossos telespectadores vão começar a analisar aí. Vão todos ficar gestos, o olhar. Tá interessado. Não é, João? Tá interessado. A minha pupila tá dilatada? Tá pulando aqui, ó, na mesa, sua pupila. Próxima imagem. Braços cruzados. Nós falávamos agora há pouco que é a pessoa que se esconde, né? Eu estou escondido. O que eu puder me preservar, o que eu puder fechar, o que eu puder me esconder, eu me protejo com os braços. É um sinal de que a pessoa não está emocionalmente bem diversas vezes, é um sinal de que a pessoa está depressiva por diversas vezes, ela se esconde. Nós falamos da expansão de quem quer se comunicar de uma forma efetiva. Até no exemplo do namoro que a gente falou, né? Até no exemplo do namoro. Ela pode se esconder da mesma forma, se proteger, e isso mostra muito da carência dela, da questão emocional dela. Essa pessoa está comprometida nesse momento com o emocional dela, inclusive com a sua conversa. Ela quer se proteger de você. Próxima tela, pode colocar. Ter algo em mãos. O que representa isso? As nossas mãos falam muito, Marielle. Nós falamos com as mãos. As pessoas costumam dizer, porque eu sou italiano, eu falo com as mãos mesmo. Eu falo muito, por isso que eu prefiro ficar com o tablet. Porque na hora aqui de dar a notícia, um dia eu posso até apresentar sem, vocês vão reparar que eu mexo muito, gesticulo muito a todo momento, e isso me incomoda quando eu me vejo no vídeo. Tá perfeito, porque você está se comunicando, esse lugar é seu, você está se expandindo. Por exemplo, quando você entra no estúdio, certamente você já vem para o centro do cenário, porque esse lugar é seu, você ocupa aqui. Eu cheguei, fiquei nos bastidores esperando que alguém me introduzisse. Essa expansão corporal é natural de quem domina a área. E a mesma coisa com as mãos. Eu me sinto à vontade, então eu converso com as mãos. Não é uma questão específica de nacionalidade, que as pessoas dizem, eu sou italiano e os italianos falam muito com a mão. Todos precisam falar com as mãos. As mãos comunicam muito de nós mesmos. É uma coisa legal, então. É uma coisa legal. E para que a conversa corra com melhor eficiência, você pode levar o seu interlocutor, a pessoa com quem você está conversando, a soltar as mãos. Se você percebe que ela está com as mãos fechadas, embaixo das pernas, escondidas atrás do corpo, você pode fazer com que a conversa flua de uma forma melhor, oferecendo um cafezinho, ela vai segurar uma xícara, um tablet. Vai ficar mais à vontade. Ela vai ficar mais à vontade. Aqui nós temos outra imagem que diz ter algo em mãos para ajudar nessa comunicação. O posicionamento das mãos numa conversa e dos braços é sempre à frente do corpo, acima da linha da cintura. Nunca escondida, nunca para trás, porque muitas vezes elas complementam o que nós vamos dizer. Por exemplo, agora no enquadramento das câmeras, independente do enquadramento, se ele nos pega os dois de forma aberta ou fechada, as mãos estão aparecendo. Porque elas precisam nos ajudar a nos comunicar. Os pés, não necessariamente. Não necessariamente. Uma coisa que acontece às vezes comigo, João, e eu não gosto, já me falaram, Marielle, não é bacana isso. Além de falar muito com as mãos, às vezes eu toco na pessoa. Né? E isso, às vezes, eu não tenho muita intimidade com a pessoa, né? Mas é o meu jeito. Eu tô falando lá, você viu? E vou lá e toco. Não é bacana, né? A gente tem aí duas vertentes. Tem uma questão cultural, né? Algumas nacionalidades, inclusive, não permitem que mulheres sejam tocadas, né? Então tem uma questão que nós temos que estar atento, pessoas que se incomodam com toque, ou aquela pessoa que toca de uma forma muito agressiva o tempo todo, de uma forma incessante. Isso pode causar um desconforto.
Contudo, nós falamos do espelhamento, se você perceber que aquela pessoa se comunica dessa forma também, que o toque é importante para aquela pessoa com a qual você conversa, faça uso. De forma moderada, de forma comedida, mas se você sentir uma abertura, é positivo na sua conversa. Bacana, João. Vamos então para o intervalo? Já vai ser agora? Agora, nesse momento. Não saia daí por nada desse mundo. Tá em fase de paquera aí? Então, você tem que ouvir as dicas de João Paulo Bachega. Uma das dicas é, jamais, se você está paquerando uma pessoa, não fique de braços cruzados. Você tem que se mostrar ser um pavão, não é mesmo? Ocupar espaço, mostrar que está ali presente. Ok. E já temos perguntas, viu, João? O Joelmo, ele é de Euclides da Cunha, Bahia. Ele diz que assiste todos os dias. Super beijo pra você, Joelmo. Que bom, viu, acompanhar o RF com você. E ele gostaria de saber, numa entrevista de emprego, como ele deve olhar para a pessoa. Perfeito. Joelmo, é como nós conversávamos há pouco, o olhar deve ser direto no olho da pessoa. Obviamente que você não vai fazer aquele olhar sedutor, um olhar normal, mais direto no olho da pessoa, para ela saber que você é uma pessoa que está se colocando pronta para aquele lugar, que você não é tímida, que você não é introspectivo. Então você olhar no olho do entrevistador como se nada houvesse, sem estabelecer nenhum tipo de expressão diferenciada no olhar, mas estabelecer contato corporal. Isso é muito importante. Nós falávamos da avaliação que as pessoas fazem assim que elas nos veem, né? E eu tenho uma história particular ao entrevistar uma candidata a estágio. Eu aguardava aquela pessoa chegar, ela não chegava, fui até a recepção do local onde eu trabalhava na época, encontrei essa pessoa com uma blusa de moletom, com o capuz, com os braços cruzados, lendo uma placa. Totalmente fechada. Completamente fechada. E eu direcionei a ela e perguntei, você é fulana que está indo a tal lugar? Era ela. Então isso me disse muito sobre ela, né? Porque ela não encontrou o local e depois porque ela chegou completamente introspectiva e muito tímida. Então, um olhar natural no olho da pessoa, relatando as suas atribuições, o seu currículo, basta. Não conseguiu a vaga. Não conseguiu a vaga. Bom, e já que tivemos uma pergunta aqui, né, sobre como olhar aí numa entrevista de emprego, você que está procurando trabalho, nós temos aqui uma dica, viu? Como se dar bem na temida entrevista de emprego. Especialistas fizeram um ranking com os principais erros dos candidatos à vaga de trabalho. Vamos ver. Em meio a 12 milhões e 300 mil desempregados no Brasil, quando surge uma oportunidade de trabalho, até mesmo anunciada no poste, não dá para perder. São filas e filas, gente de todo tipo. Mas como ser escolhido para a vaga? Você já deve ter ouvido dizer que a primeira impressão é a que fica. E quando se trata de uma entrevista de emprego, isso é levado muito a sério. Os primeiros minutos de conversa são determinantes para o recrutador descobrir se o candidato tem o perfil da vaga. Para identificar o profissional que as empresas procuram, um site de recrutamento dos Estados Unidos listou os principais erros na hora de se apresentar. Atitudes que acabam com a chance de conseguir um emprego. No topo da lista, a mentira. O candidato é pego mentindo na entrevista ou no currículo. O candidato, quando ele mente ou quando ele foge do assunto, apresenta indícios de alguma coisa. Então, isso já deixa a gente mais antenada para detectar o que vai vir daí. Em segundo lugar, o candidato que mexe no celular ou atende a uma ligação durante a entrevista. Porque isso apresenta indícios de que parece que ele não está muito interessado na oportunidade. E não digo que é uma regra, é óbvio, pode ser que o profissional esteja com uma situação, o filho numa escola, a mãe num hospital, enfim, é só combinar com o entrevistador, né? Estou com meu celular, se tocar aqui é por conta dessa situação, isso mostra respeito durante o processo seletivo. Outro erro comum é a arrogância. Alguns candidatos não fazem questão de serem agradáveis durante a seleção. Também é levada em conta a aparência do candidato. Deslizes no jeito de se vestir são comuns. Cabelo sem corte, barba sem fazer e até perfume muito forte podem contar pontos a menos. Para explicar melhor, fomos às ruas em São Paulo com um especialista no assunto. Ele apontou o que os candidatos estão fazendo de errado na hora de procurar trabalho. Eu já estou há algum tempo aqui, observei que você está bastante no celular.
Quando você chegar na frente do selecionador, esse celular precisa estar desligado. Não é no silencioso, não é no vibracal, não é modo avião, nada disso, é desligado. Porque você precisa dar 100% de atenção para o selecionador e chamar 100% da atenção dele para você. Tá muito bom o currículo, mas eu recomendo que aqui embaixo, onde você colocou que foi jovem aprendiz, escreva aquilo que você aprendeu no banco, para o selecionador avaliar a sua proposta para a área administrativa. Se você for procurar emprego como recepcionista, para trabalhar num banco, trabalhar no hotel, trabalhar numa empresa que você apareça para o público, vá com uma blusa de manga comprida para não aparecer as tatuagens. O segredo é se preparar. Treinar em casa, na frente do espelho ou dos parentes, é uma boa opção para ganhar segurança. Há 2 meses procurando uma chance como recepcionista, Érica agora se diz pronta para ser contratada. Eu tento ler sobre a vaga. Algumas empresas você já sabe para qual vaga você vai tentando, então é bom conhecer a empresa, saber como ela trabalha, saber o que ela busca, porque se principalmente seu perfil já se encaixar, então vai ser bem mais fácil na hora de falar, você vai falar com mais confiança. E tem que ter confiança, né? E passar essa confiança, como a gente já havia falado também, pelo olhar. Nunca desviar muito, porque também mostra desinteresse, né? E se você está interessado na vaga ali, tem que olhar conversando sempre olho a olho. Bom, temos mais uma pergunta interessante sobre o nosso excelentíssimo presidente Michel Temer, que fala gesticulando como se estivesse regendo uma orquestra. O que você tem a dizer sobre ele? A pergunta é do Donizete, de São Simão, Goiás. Não sei se é o caso do nosso presidente Michel Temer, mas é muito recorrente na classe política que se faça o media training. O media training nada mais é do que um treinamento para falar com a imprensa. Esse treinamento, além da questão do discurso, da boa oratória, ele envolve também a comunicação corporal. Pode ser que nesse treinamento ele tenha sido levado a fazer gestos que ele incorporou de certa forma. Gestos repetitivos não são recomendados, porque você cansa a sua audiência, você cansa a plateia. Então, quanto mais gestos variados você fizer, mais interessante você fica para aquela pessoa que faz uma avaliação inconscientemente da sua postura corporal. Então, quanto mais variados os gestos, melhor. Ontem, por exemplo, eu recebi um vídeo de uma jornalista que está se dedicando a treinamentos para gravar vídeos institucionais para empresas e tal. E a mesma coisa, ela fazia gestos que pareciam previamente pensados. A pessoa fica muito engessada, fica muito robótica. Então, o quanto mais natural você for, melhor. Melhor. Bom, ainda falando sobre políticos, né? Você tem alguma história interessante, João, para contar de políticos assim, na hora da oratória e tudo mais? Tenho. Eu assessorei um político que não sabia o que fazer com as mãos. Era um nervosismo dele, eu não sei onde eu coloco as minhas mãos. E ele seguiu essa técnica que nós abordamos hoje, de sempre ter algo em mãos. Mas ele não adotou uma caneta, um passador de slides, que são mais comuns no dia a dia. Ele adotou uma moeda. Ele segurava uma moeda de R$1 com o dedão e falava plenamente. A moeda dava uma certa segurança. Uma segurança. A minha mão está ocupada, eu não preciso mais prestar atenção nela. Então, ele discursava de uma forma muito eloquente, bonita, perfeito. E essa é uma dica. Se você lá na sua faculdade precisa apresentar um seminário, no seu emprego precisa defender alguma nova proposta para uma plateia, ao se apresentar num telão, num monitor, tem uma caneta em mãos. Tendo algo em mãos, a sua outra mão automaticamente vai ser obrigada a gesticular. E você vai se despreocupar em relação a onde colocar as mãos. Boa dica. Por isso que eu uso, vou repetir mais uma vez, o tablet aqui, que eu fico mais à vontade. Bom, vamos então analisar mais figuras. Pode colocar na tela mais uma foto. Sorriso. O sorriso não é segredo para ninguém, ele desarma. Sorriso muda o dia de qualquer pessoa, né? Muda. Se você chega a uma loja e o vendedor te recebe com um sorriso como esse, você se sente bem naquele local e provavelmente... Já ganha o cliente, né? Já ganha o cliente. Provavelmente você vai fechar o negócio com esse vendedor. Agora, se ele te recebe de uma forma sisuda, uma expressão fechada, você quer o quanto antes sair dali. Então, o sorriso mostra muito da receptividade da pessoa com a qual você se comunica. E tem uma questão que deixa muita gente incomodada, que é aquela pessoa que diz assim: eu sou sisudo mesmo,
Quando eu tô quieto, eu fico assim. Quando eu estou falando, eu sou mais simpático. Mas quando eu tô quieto, eu sou uma pessoa fechada. Vai fazer um treinamento. Faça um treinamento, porque todo mundo pode ser simpático falando ou não. E o sorriso não precisa ser um sorriso aberto como esse que a gente vê na tela. Nós temos categorias de sorriso. Você atrai realmente as pessoas, atrai amigos, né? Com uma postura mais familiares. amistosa. E aí a gente não está fazendo juízo de valor de ninguém com essa imagem, nem com outras que a gente mostrou. Nós estamos avaliando a comunicação verbal. Ela pode dizer qualquer tipo de mensagem, não é? Então, se eu dou um sorriso mais agradável, pode ser porque eu estou aqui parado ouvindo você e concordando com você. Ou eu posso dar um sorriso mais espontâneo porque de repente eu tenho participação na história que você me conta ou já aconteceu comigo. Então o sorriso diz muito. Nunca deixar de sorrir, mesmo aqueles que se dizem sisudos. Com certeza, João. Temos mais uma pergunta aqui falando sobre emprego mais uma vez. Você pode responder como se vestir bem numa entrevista de emprego. Euzenir, de Barra do Rio Grande, Bahia. Euzenir, aí vale a pena você fazer uma pesquisa sobre o perfil da empresa que te chamou para essa entrevista ou para a qual você se candidatou. É muito importante você saber se naquele local trabalham pessoas que se vestem de repente como eu, um blazer ou não, são mais formais, porque é um escritório de advocacia, eles usam ternos, então não cabe você ir numa entrevista de repente só com camisa com as mangas dobradas, né? Ou se você vai fazer uma entrevista de repente numa empresa que é especializada em aplicativos para celular. Pode ir mais despojado. Geralmente essas empresas têm no quadro de colaboradores pessoas mais jovens, mais descontraídas. Se você chegar lá, Euzenir, vestido como eu, certamente aquela pessoa vai te olhar e vai dizer, você é antiquado, essa pessoa é antiquada. Então é sempre fazer uma pesquisa prévia sobre o local que você procura. Eu não posso, de repente, me candidatar a fazer uma entrevista aqui na Rede Família e vir com uma camisa estampada ou com uma camisa de um político, não é? Então, você tem que se enquadrar no ambiente que você irá se apresentar. E tem aquelas regrinhas básicas para nós mulheres, né? Eu acho que em qualquer tipo de entrevista de emprego, qualquer perfil, não ir de decote, não é mesmo? Mostrando aí a barriga, uma saia, uma mini saia, na verdade, né? Calça muito colada, tipo de ginástica, leg, né? Exato. Não é adequado, né? Não passa uma imagem muito boa, né, das mulheres. Assim como um homem. Eu não vou numa entrevista de emprego com a camisa do meu time de futebol, com a camisa que eu ganhei numa promoção, com, às vezes, sequer camisa polo cabe numa entrevista. Aposte, se você desconhece o local, aposte numa camisa básica, numa calça jeans, tá tranquilo, né? Não vá de bermuda, não vá de chinelo, essas são regras básicas, né? Com certeza. Mais uma imagem pra gente analisar, porque tá terminando a entrevista e eu quero analisar mais imagens. Rugas, marcas de expressão. Polêmico. O que elas dizem? Elas dizem a nossa história, né? É assim que eu criei os meus pés de galinha. Eu criei os meus pés de galinha sorrindo muito na minha vida. Então, a minha expressão facial mostra o quanto eu estou aberto para aquela pessoa. Se eu tenho pés de galinha, eu sou uma pessoa simpática, porque eu tenho a expressão facial. Eu sorrio, eu fecho os olhos, eu criei pés de galinha durante a minha história simpática. Então, a gente tem uma questão Tem aí... aquela história também, rugas de preocupação, né, Temos João? também. Na testa, as né? As testas franzidas, né? Que dizem que aquela pessoa, de repente, está sempre com cara fechada. Sim. Também denunciam um comportamento que pode condená-la. Então, as rugas contam um pouco do histórico daquela pessoa. Olha que delícia. Então, se você tem ruguinhas aí, os pés de galinha, olha, sinal que você é o quê? Você é feliz. Vive sorrindo. E daqui a pouco, eu tenho uma dica também para quem tem pé de galinha, viu? É mesmo? Aqui é efeito Cinderela. Você passa, acaba o problema. Abre até o olhar, dá para ver a pupila Isso. melhor? Dá, com certeza, então, João. Perfeito. A gente Vamos analisar então mais uma figura, pode colocar. Vitória. Nós já falamos aqui sobre atletas, né? Os da natação que entram lá batendo no peito, né? E causam assim esse poder, né? E nesse caso? Aí nós temos o Usain Bolt, né? O homem mais rápido do mundo. Perceba que ao cruzar a linha de chegada, ele se expande. Eu sou o mais rápido do mundo. Essa pista é minha. Essa pista é minha, aqui sou eu que mando. Eu não preciso nem falar. Olha como eu uso o meu corpo para mostrar que eu sou uma flecha. A minha
expressão corporal mostra, eu sou o mais rápido do mundo, eu sou uma flecha. Bom, bacana. Dá mais tempo de mais... Olha, mais um aí, olha. Mais uma figura. Ronaldo. Vitória também. Cristiano Ronaldo fazendo o V da vitória. Olha o Mick Jagger. Eu sou um ídolo. Eles podem, né, João? Eu faço o V da vitória com o meu corpo. Eles sabem, né, que eles são bons, né? Eles sabem que eles são poderosos. Sim, com certeza. certeza. O corpo diz exatamente essa percepção deles. Bom, João, muito bacana a entrevista. Posso encerrá-la assim, então? Pode, expandindo. Expandindo, né? Adorei mais uma vez a sua presença aqui. Temos mais figuras que não deu tempo de passar, mas já convido você para retornar aqui no RF com você. Eu volto com o maior prazer. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Quem buscar mais informações, @Dinamos Assessoria ou Dinamos Assessoria de Imprensa no Facebook. Bacana. E falando em Facebook, vamos postar aí essa entrevista no Facebook, na nossa página da Rede Família, /Rede Família Oficial. Depois você pode ir lá, compartilhar, curtir, fazer o que você bem entender. Muito obrigada, João. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E vamos seguir então, gente, aqui o RF com você. E olha, daqui a pouco eu vou mostrar um caso que está dando o que falar, viu? De uma universitária lá do Rio Grande do Norte. Sabe o que aconteceu com ela? Essa daí, ó. Ela foi expulsa da sala de aula pelo professor. Temos as imagens do professor também. Daqui a pouco ele vai passar, você vai ver quem é o professor que expulsou essa aluna. E você vai saber também qual o motivo. Por que será que ela foi expulsa da sala de aula, hein? Vem causando a maior polêmica. Daqui a pouco no RF com você. Já sabe o que vai fazer? Ainda não? Então veja só as dicas que Larissa Israel traz pra gente. Sexta-feira é dia de curtir o melhor da música e nós preparamos dicas incríveis para você. Então, anota aí. Na sexta-feira, a capital paulista vai curtir o melhor do pagode com Inimigos da HP. O grupo se apresenta logo mais em São Paulo. E a musa do funk, Anitta, desembarca em Santa Catarina, na cidade de Biaguaçu, para mais uma grande apresentação. Anitta vem colecionando parcerias de peso e com isso é sempre destaque no cenário musical. Os hits estão nas paradas de sucesso e por isso ela anda com uma agenda lotada de shows por todo o país. Em Santa Catarina, a apresentação será no Centro de Eventos Petri, logo mais. Já os cariocas podem marcar presença no show do grupo Roupa Nova. Eles se apresentam no Atlético Clube do Rio de Janeiro. O show está marcado para as 21 horas. No repertório, grandes sucessos que marcaram a carreira do grupo. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sigo se você quiser. Basta você me causar, eu aqueço o brilho dos seus pés. Já no interior de São Paulo, na cidade de Sumaré, tem o melhor do pagode com Tiaguinho. O músico vai apresentar seus grandes sucessos no Chapéu Brasil. Se você é dessa região, não pode perder. Então, anota aí. A apresentação será no sábado, às 20h. E essas foram as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar o final de semana, curtir esses dias de folga. Nos vemos na próxima sexta-feira com muito mais. Então, um grande beijo e até lá. Beijão, Larissa, e valeu pelas dicas, né? Para o final de semana. Vamos fazer mais uma pausa, não saia daí por nada desse mundo. Daqui a pouco tem o caso da universitária que foi expulsa da sala de aula. Vou contar um motivo para vocês, viu? Daqui a pouco, não saia daí. E ataques a bancos crescem no Rio Grande do Sul e deixam moradores das cidades do interior em pânico, viu? Só esse ano, 38 crimes desse tipo já foram registrados.
São situações como esta que têm tirado a tranquilidade de moradores do interior gaúcho. A cidade de Mata, na região central do estado, foi invadida por assaltantes de bancos 2 vezes em 35 dias. Além de uma lotérica, a quadrilha atacou ainda 2 agências bancárias, 2 lojas de produtos eletrônicos e um clube, tudo na mesma madrugada. Por algum motivo, eles não conseguiram e migraram para tentar subtrair ou ter algum proveito financeiro, atacando uma série de outros estabelecimentos comerciais. Os moradores foram às ruas pedir segurança. Mais de 500 pessoas se reuniram no centro. Com faixas e apitos, eles fizeram muito barulho para chamar a atenção das autoridades. Desde o início do ano, já foram 38 ataques a bancos no Rio Grande do Sul. É mais de 20% além do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Outro dado que preocupa: em 19 casos, as quadrilhas usaram explosivos. O crescimento nesse tipo de ação se aproxima de 250% na comparação com o mesmo período de 2017. Nesta madrugada, em Amaral Ferrador, no sul gaúcho, outra agência foi explodida. De acordo com a Polícia Militar, foram pelo menos 7 explosões. O grupo especialista em bombas da PM precisou ser chamado porque aparentemente 2 explosivos não detonaram. Famílias que moram em cima da agência precisaram sair de casa. Só no mês de março, 11 agências foram alvos de quadrilhas no Rio Grande do Sul. Em Santa Clara do Sul, os criminosos renderam passageiros de um ônibus e usaram um cordão humano para isolar uma agência atacada com explosivos. Neste vídeo, feito em Piratini, no sul do estado, mais uma vez ladrões obrigaram as vítimas a formar um cordão para a polícia não atirar. Estas fotos são de um ataque em Taquari. Os criminosos usaram dinamite e fuzil. Agora a saúde. Pesquisadores do Paraná descobriram uma enzima que pode ajudar no tratamento de leucemia. Lívia tem 4 anos. Há mais de 1 ano e meio faz quimioterapia. A avó acompanha a menina nas sessões. Falta de apetite, aí dá vômito, né? Irritação. A garotinha tem leucemia linfóide aguda, o tipo mais comum em crianças. Descoberta no começo, chega a índices de cura de até 90%. O tratamento atual é à base de uma enzima chamada asparaginase. No Brasil, 4.000 pacientes dependem desse remédio, que é oferecido pelo SUS. Muitas vezes há interrupção porque o paciente não aguenta os efeitos colaterais. Persistente, Tatiana e mais 2 cientistas se dedicaram por 4 anos a desenvolver uma versão da asparaginase parecida com a que o nosso corpo produz normalmente. Ela é mais específica e menos tóxica. A asparaginase humana modificada, que é feita em laboratório de forma sintética, tem algumas vantagens sobre o composto que é fabricado hoje em dia, que precisa do auxílio de bactérias, como, por exemplo, não produz rejeição, alergia ou então efeitos colaterais. Agora, o trabalho continua, principalmente com testes, para que daqui a 10 anos ele possa chegar como matéria-prima para a fabricação de remédios que auxiliem as pessoas que estão em tratamento contra a leucemia. São várias etapas que ela precisa ser aprovada para chegar como um terapêutico, mas nunca havia sido feita uma molécula humana com essa capacidade de degradar a asparagina fora do corpo. Bom, agora o caso que eu venho falando aqui durante todo o RF com você, da universitária que foi expulsa da sala de aula lá no Rio Grande do Norte. Você vai descobrir agora o porquê ela foi expulsa. Vamos ver. Mãe solteira e longe da família, Valesca precisa levar a filha de 5 anos para a sala de aula. Ela levantou para pegar um estojinho que tinha caído no chão com os lápis de cores dela que ela estava desenhando. Quando ela sentou, ele disse que se eu quisesse trazê-la para a universidade, eu deveria colar ela na cadeira, com fita, com cola, com durepox, com qualquer coisa que fosse. Valesca conta que na aula seguinte, o professor proibiu a presença da criança dali para frente. O professor é Alípio de Souza. Ele nega que tenha expulsado a mãe e a criança. Eu a procurei e no corredor, fora da sala de aula, para lembrar que da minha parte, não parecia razoável que uma criança de 5 anos primeiro estivesse escutando aqueles conteúdos. E depois, pela impertinência da presença de uma criança que distrai a turma
Isso era visível. A universidade se manifestou por meio de nota. Disse que não há uma norma interna que proíba ou permita a presença de crianças em sala de aula, mas que em qualquer caso o professor é a autoridade máxima e tem a prerrogativa de avaliar se algum tipo de comportamento atrapalha o andamento das aulas. Mesmo assim, segundo a universidade, o centro acadêmico vai investigar os fatos. Um caso estrutural da universidade, porque a gente precisa falar em assistência estudantil e espaços para as mães deixarem seus filhos enquanto elas precisam estudar. Bom, de repente o professor realmente não gosta, acha que atrapalha a aula, mas é só uma questão de conversa, né? Não precisava expulsar a aluna, né? Me poupe. Bom, gente, vamos para as participações. Mandou foto, fique de olho. Vamos ver agora. Beijão, então, para a Kátia, de Conchal, interior de São Paulo. Super beijo para você. Ótimo final de semana, Kátia. Expedito de São José dos Campos, interior de São Paulo. Super beijo também, Expedito. Ótima sexta para o Helder Moura, de Pedregulho, interior de São Paulo. Olha, vai pra casa que vai chover, hein, Helder? Beijão. Daniel de Araripina, Pernambuco. Super beijo pra você. Amilson de Quixadá, Ceará. Super beijo. Ótimo final de semana pro Valério Dário de Quixeré, Ceará também. Tiago e Luan, coisa mais linda, de Formosa do Rio Preto, Bahia. Ah, meu Deus, momento fofura aqui no RF com você. João Miguel e Mariana, de Jericó, Paraíba. Dinor, de Mangabeira, Ceará, trabalhando aí, hein? Manuel e Sofia, de Olho d'Água das Cunhas, Maranhão. Beijão pra vocês, pra família, ótimo final de semana. Rodrigo de Cândido Mendes, Maranhão. O Júnior de Icó, Ceará. Beijão, Júnior. Ótimo final de semana para a Rayane de Divisópolis, Minas Gerais. Eu acho que é Divinópolis, hein? Paulinho Reis de Campo do Meio, Minas Gerais. Abraço para você também. Essas foram as participações, delícia terminar a sexta assim, né? Mas sabe uma notícia boa? Amanhã tem edição especial de sábado. Eba! Eu estarei aqui às 11h30 esperando vocês. Beijão, ótimo final de semana e juízo na sexta, hein?